3, Hebreus capítulo 3, a partir do verso de número 7. Nós estamos aí numa campanha, aos domingos, firme e forte, onde nós falamos sobre vitória no deserto. Vitória no deserto. Eu não sei quais são os desertos, talvez estejam acontecendo na sua vida, não sei se é algo emocional, algo espiritual que esteja aí fazendo com que você viva aí essa secura, de estar sem receber tudo aquilo que Deus tem para você, e muito mais do que simplesmente falarmos de um deserto, exemplificamos várias vezes sobre isso. Deus levou o povo, retirou o povo do Egito e levou ele para a terra prometida, mas entre a terra prometida e essa saída do Egito, houve um deserto, E o que esse deserto tem a ver conosco? O que esse deserto tem a ver, teve a ver com o povo de Israel? Estamos falando algo sobre isso e trazendo um contexto, fazendo uma aplicação bem prática dos nossos dia a dia, amém? Então fique à vontade para estar fazendo contato conosco, se você desejar, através aqui do chat do YouTube, ou do Instagram, ou do Facebook. Nós queremos estar te conhecendo e orando por você, amém? Hebreus 3, a partir do verso 7, diz assim: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tendo cuidado, irmãos, jamais aconteça haver de qualquer de vós perverso coração de credulidade que vos afaste de Deus vivo, do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo em que se chama hoje. Fala comigo, hoje. Hoje. A fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Amém? Só até aí. Feche seus olhos, você que pode, curva sua cabeça. Senhor, nós nos apresentamos diante de Ti. Queremos, ó Deus, que a Tua palavra, ela nunca volta vazia. Queremos, ó Deus, que Tu tens algo a ser acrescentado em nossa vida, nesse dia, nesse momento. Queremos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo, aquele que estava lá com o autor, quando foi escrito no livro de Hebreus, também está conosco hoje nesse lugar. E nós pedimos a Ti, Pai, fala ao nosso coração, nos diz, ó Deus, nos dá a aplicação prática do que essa palavra quer dizer, do que, ó Deus, estamos aqui a ouvir. Ó Deus, que nós viemos nesse lugar, recebemos esse link, formamos esse ambiente de adoração, não foi em vão, Pai, foi para que ouvirmos a Tua palavra. Por isso nos assentamos aos Seus pés e pedimos a Ti, fala ao nosso coração, se revela ao nosso interior, ó Pai, para que sejamos pessoas melhores a cada dia. Em nome de Jesus, amém. Querido, interessante esse versículo, porque ele nos traz, a carta aos Hebreus, ele traz nesse capítulo 3, nesse versículo 7 aqui em diante, ele dá uma descrição, podemos dizer assim, de como foi a saída do povo do Egito. E é interessante, eu vou ler algumas partes com você, diz assim: assim, pois, como diz o Espírito, hoje, se ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração, como no dia da provação, no dia da tentação do deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram, corrigindo, as minhas obras por 40 anos. Interessante, porque você vê que durante 40 anos que durou a travessia no deserto, 40 anos, ao sair da onde eles estavam na situação de escravos e entrarem na terra prometida, durante 40 anos, Deus se revelava, Deus falava ao povo, Deus trazia suas maravilhas. Mas observa que
o coração deles estava, como diz o texto aqui, endurecidos. E aqui, o autor aos Hebreus, ele nos dá um conselho. Ele diz assim, ó, não endureçais o vosso coração. Observe que quando ele fala isso daqui, ele fala, é uma carta aos Hebreus. Mas isso é muito atual para nós hoje. Quantas e quantas vezes nós não endurecemos o coração diante da palavra de Deus? Quantas das vezes nós fazemos do nosso jeito e não da forma como Deus quer? Aqui está escrito, durante 40 anos, Deus se revelando ao povo e o povo com o coração endurecido. Um pouco mais para baixo diz assim, ó, tendo cuidado, irmãos, jamais aconteça haver de qualquer de vós tenha um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. A interpretação do texto aqui é bem clara. O que enrijece o coração do homem é o engano do pecado. Essa condição do engano do pecado, como diz no finalzinho do versículo que nós lemos, ele faz com que aquele coração, por mais que vejam, por mais que testemunhem os milagres de Deus durante 40 anos, ainda assim o pecado estava cegando, estava endurecendo, enrijecendo os corações daquelas pessoas que estavam ali, vendo o milagre de Deus, mas ainda assim tinham seus corações endurecidos. O pecado, ele faz isso. O pecado adicionado à vida da pessoa enrijece, endurece o seu coração. O problema maior do pecado não é simplesmente destruir você e a glória de Deus. O maior problema do pecado é tornar o homem insensível, é tornar a mulher insensível, é tornar a raça humana insensível. E é isso que aconteceu naquela época. É isso que aconteceu durante a caminhada do povo saindo do Egito. Ainda que eles estavam ali clamando a Deus, pedindo a Deus, mesmo na situação de escravo, a Bíblia nos diz, Deus falou a Moisés e disse que a oração do povo tinha chegado, a voz da oração deles, tinham chegado até Deus. E Deus resolveu tirá-lo da situação de escravos. Eles saem do Egito, caminham pelo deserto e Deus vai tratando o coração deles. Por quê? Porque ao chegar na terra prometida, eles teriam uma missão. Essa missão seria conquistar essa terra prometida. Deus não deu a promessa para eles de que seria fácil. E aí eu digo para você diante das suas conquistas, não vai ser fácil. Deus não vai te dar tudo assim de mão beijada, né, como diz o dito popular. É necessário que você tenha um coração ensinável, é necessário que o seu coração não seja um coração abrutecido, enrijecido, de forma a qual você veja os milagres de Deus, mas não creia. Isso aconteceu com o povo de Israel. E o autor de Hebreus nos fala e nos dá essa informação, e ele nos dá o seguinte entendimento: olha, que vocês não sejam assim, que o coração de vocês seja um coração ensinável. Mas sabe qual é o maior problema? É que muitas das vezes o nosso coração se enrijece por causa do pecado. O pecado tira a sensibilidade do nosso coração. O pecado nos torna pessoas insensíveis para as coisas de Deus. E o culto para quê? Ler a Bíblia para quê? Jejuar, orar, para quê? Começamos a achar que nós já sabemos. Começamos a achar, assim era o povo de Israel no Egito, o povo hebreu no Egito. Eles já achavam que já sabiam, eles já tinham as interpretações do que iria acontecer. Ora, nós vamos morrer daqui a alguns dias, melhor é ter ficado no Egito do que a gente morrer aqui. Quem disse que eles iriam morrer? Deus falou isso?
Até chegar um ponto que Deus resolveu, né? Realmente acabar com todos eles, mas Moisés intercedeu. Mas, ou seja, o pecado, ele tem essa influência. Ele exerce essa ação no coração do homem. Ele torna o ser humano insensível às transformações do que Deus quer fazer nesse coração, nessa vida. Isso acontece demais. Quando nós não temos a sensibilidade, pois a perdemos por causa do pecado, é fatal que vamos errar na nossa caminhada. Vou repetir. Quando nós não temos a sensibilidade, pois a perdemos por causa do pecado, é fatal que vamos errar na nossa caminhada. Então não é fácil você hoje viver os princípios de Deus, ser um cristão de verdade. Não é fácil. O pecado está ali rodeando a sua porta, batendo, querendo entrar todo dia. O seu maior desafio é vencer o pecado que tanto te rodeia, que tanto quer entrar, que tanto quer tirar você do centro da vontade de Deus. E como é que ele faz isso? Ele não vem com grandes holofotes para tirar você do centro da vontade de Deus. Ele vem trazendo insensibilidade ao coração do homem. Você observe, certamente você já conhece alguém, já conversou com alguém que não tem temor nenhum de Deus. E quando você vai falar de Deus para ela, e você começa a falar dos milagres de Deus, você começa a falar dos milagres que Deus fez na sua vida, que fez na sua família, que fez nos seus negócios, e quando você começa a falar, a pessoa simplesmente te olha e totalmente insensível. E você está ali dizendo, olha, Deus é tremendo, olha, Deus fez isso, Deus mudou meu interior, Deus mudou a minha vida. Você conta seu testemunho para ela, mas a pessoa está ali, insensível ao que Deus fez. E muitas das vezes, insensível ao que Deus quer fazer na própria vida dela, dessa pessoa que está falando. E você pega ela e sacode e fala, olha, você não está vendo, Deus está te dando uma oportunidade, Deus está te dando uma chance, Deus olha, isso aí é sinal de Deus na sua vida, mas a pessoa não vê. O pecado endurece o coração do homem, torna o coração do homem petrificado, insensível, diante de tudo aquilo que Deus quer fazer na vida dele ou na vida dela. Em Provérbios capítulo 16, verso 2, diz, todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. O que isso nos traz de entendimento? Os olhos, a concupiscência da carne, aquilo que nós queremos, aquilo que nós almejamos como ser humano, como pessoas carnais que somos, vão estar aí disponíveis para nós. Os negócios errados, o relacionamento errado, a amizade errada, não é? Aquele dinheiro errado, tudo está aí disponível para nós. Mas quando a Bíblia nos diz que isso que deve pesar, mas o Senhor pesa o espírito, o que você deve entender com isso, né? Fazendo assim uma aplicação bem prática desse versículo para a nossa vida. Que eu preciso olhar tudo isso, mas eu preciso olhar pelos olhos espirituais. Eu preciso olhar e não ser uma pessoa insensível. E ainda que eu tenha uma grande vantagem, ainda que seja um relacionamento muito bom, ainda que seja uma grande amizade, os meus olhos, a forma como eu vejo, ela precisa ser espiritual. Porque se nós deixarmos, a nossa carne quer nos conduzir do jeito que nós queremos, e não do jeito que Deus quer. E como é que eu vou vencer isso? Como é que nós vamos vencer isso? Quero te dar 3 pontos assim, bem contextualizado, assim, bem fechado, para que você vença esse desejo de pecar. Primeiro, Apocalipse 3, 21. Em Apocalipse 3, 21, se der para projetar aqui, Apocalipse 3, 21. Aqui, Deus está nos ensinando, vai nos ensinar que nós podemos vencer. Então diga assim, eu posso vencer o pecado.
Não digo com força, eu posso vencer o pecado. Está aqui, Apocalipse 3, 21. Ao que vencer, eu lhe darei que se assente comigo no meu trono. 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Você pode vencer. Deus te deu essa oportunidade de que você pode ser um vencedor. Sim ou não? Agora, quando é que eu me torno um vencedor? A gente pensa assim, né? Quando eu venço uma guerra, quando eu venço uma batalha, né? Quando eu estou com uma batalha na justiça, e aí nessa batalha na justiça eu estou vencendo ela, né? Quando eu estou, né, numa guerra, e aí a minha voz, a minha palavra sobressai a palavra do outro, a palavra da outra, né? Isso é vencer? O que você acha? Quando a Bíblia nos ensina a sermos vencedores, a Bíblia nos ensina primordialmente a vencermos a nossa carne. Entendeu bem isso? Por que muitos não querem se achegar a Jesus? Por que muitos não querem reconhecer a Jesus na sua vida? Por que muitos não atendem ou não aceitam, até entendem, mas não aceitam o plano da salvação sobre a vida deles? Sabe por quê? Eu não quero deixar minha cerveja. Eu não quero deixar, né, de sair sexta-feira à noite e só voltar, só Deus sabe quando. Eu não quero deixar de ganhar esse dinheiro fácil. Eu não quero ter que mudar isso na minha vida. Observa, tudo isso que a pessoa tem que mudar são desejos da carne. A partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, Ele te dá a possibilidade de você se tornar um vencedor. Ou seja, você vence a sua própria carne. Você vence a sua própria vontade de não vir à igreja. Você vence a sua própria vontade de você, não vou ler a Bíblia, não sabia não, esse texto, não vou orar, não vou jejuar, não vou participar disso, não vou participar daquilo. Sabe por que isso vem sobre nós? Nós estamos no vazão à carne. Nós estamos nos deixando vencer pela nossa carne. Pelaquilo que eu quero. E aí, como nós falamos, o pecado que tão de perto, né, está ali rodeando a gente, acaba tornando o nosso coração insensível. E aí, quando o nosso coração se torna um coração insensível, quem vai falar mais alto vai ser a carne, e não o espírito. Então, fala comigo assim, ao que vencer. E diga, eu vou vencer. Tem dia que dá vontade de não vencer nada, né, gente? A gente fala assim, né? Mas tem dia que você dá vontade de, não, vou chutar o balde, esse negócio de ser crente, esse negócio de ler a Bíblia, não é. Tenho tantas outras coisas para fazer, tenho tantos outros desafios para vencer, eu vou ir para a igreja nada, vou cuidar da minha vida. Está dando vazão à carne. O coração, se o coração está insensível, é porque o pecado já está habitando ali. Segundo, Hebreus 10, 5 a 7. Hebreus 10, pode projetar aqui? Hebreus 10, 5 a 7. Hebreus 10, 5 a 7. Diz assim, quiser acompanhar aqui. Pelo que, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. 6. Não te deleitastes em holocaustos e oblação pelo pecado. 7. Então eu disse, eis-me aqui, no rol do livro está escrito de mim, para fazer a Deus, né, está errado ali, a tua vontade. Então o que esse texto quer falar, porque na tradução está um pouco diferente, mas o que esse texto quer dizer para nós é o seguinte, eu preciso fazer a vontade de Deus. Mas eu devo me anular? Peraí, para tudo. Se a Bíblia diz que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, então não é mais a minha vontade, é a vontade de Deus. Entendeu bem isso? É a vontade de Deus dentro de mim. A partir do momento que você tem um encontro com Jesus, a partir do momento que você reconhece Ele na sua vida, agora Ele passa a habitar dentro de você.
Então, quando você diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, é uma coisa muito séria. Porque quando Cristo vive dentro de você, através do Espírito Santo, você passa agora a atender às vontades de Deus dentro de você. E a sua vontade tem que estar submissa, abaixo, corrigindo, da vontade de Deus. Os nossos maiores desafios é que, para vencer o pecado, eu quero fazer a minha vontade. Eu quero fazer do jeito que eu quero. Tem que ser do jeito que eu quero. Não foi para isso que Cristo chamou. Não foi para isso que o povo de Israel saiu do Egito e foi em direção da terra prometida. Você observa que o pecado, que habitava tão grandemente no coração deles, fazia com que eles não se sentissem serem vencedores. Observa que o desejo do povo, no meio do caminho, sabe qual era? Voltar ou seguir em frente? Voltar. O desejo do povo era voltar, gente. Era sair da escravidão. Dá para a gente ter noção do que é isso? Dá para a gente ter uma noção do que é ter um coração insensível? Era sair do Egito, andar metade do caminho e chegar lá e falar assim, ó, sabe Deus, deixa eu falar uma coisa para ti. A gente viu que o Senhor, né, mandou o alimento, o Senhor mandou a água, né, o Senhor mandou codornizes, o Senhor mandou o maná, mas sabe da coisa? A gente queria voltar a ser escravo de novo. É inadmissível a gente pensar assim. Mas por que aqueles corações estavam desse jeito? O pecado tornou aquela pessoa com o coração insensível. Não conseguiam ver Deus no seu futuro. Você sabia que a pessoa que tem um coração insensível, ela não consegue ver Deus no futuro dela? Porque ela só consegue enxergar a sua vontade. Ela só consegue enxergar aquilo que está bem na frente dela. Ela não consegue enxergar de que Deus tem um futuro diferente para a vida dela. Ela olha, né, numa projeção, ela se projeta-se no futuro e ela não consegue ver Deus resolvendo os problemas, as crises, as angústias, as situações que ela está vivendo. Ela não consegue ver Deus lá na frente. E aí ela fica paralisada. E aí, quando ela se paralisa espiritualmente, começa a vir a vontade de retroceder. E quantas pessoas eu e você conhecemos que tiveram uma caminhada com Deus, viram os milagres de Deus, mas chegou em determinado ponto, ela deixou que o pecado, né, entrasse no seu coração, que ela se tornasse uma pessoa insensível. Não dá para descrever aqui quais seriam os pecados que estão, né, nos arrodeando, mas se o seu coração é um coração insensível, abra os seus olhos. Vigie. Por quê? Porque o pecado pode estar te rodeando e você não sabe. E você acha que está bem. Fala assim, Deus, não me deixa ter um coração insensível. Então, como vence o pecado? Primeiro, entender que você é vencedor, vence a sua carne. Segundo, você faz a vontade de Deus e não a sua. Terceiro, 1 Tessalonicenses 5:19. 1 Tessalonicenses 5:19. Pega a sua Bíblia, se quiser escrever aí, ou quiser abrir, 1 Tessalonicenses 5:19. O versículo é bem pequeno. Diz assim, ó, não apaguem o Espírito. Vou repetir. Em outras versões fala assim, ó, não extingua o Espírito. Ou não apague o Espírito Santo. Aí cada versão está isso. Mas em suma, o que é apagar o Espírito Santo? O que você acha que é apagar o Espírito Santo? Para pensar um pouquinho. Pensa aí dentro de você. O que é apagar o Espírito Santo? Pensa assim. Não precisa responder não, só pensa assim, ó. O que seria apagar o Espírito Santo? Sabe quando você tem alguma coisa escrita e você apaga? No seu caderno aí mesmo, se você está escrevendo alguma coisa, ou no seu celular. Você começa a escrever uma mensagem, aí daqui a pouco você olha assim, não era isso que eu queria dizer. Aí vai lá e começa a apagar, não é isso? Depois você escreve de novo, não é assim? Agora você pega o celular ali, escreve uma mensagem, daqui a pouco você começa a apagar. Ou seja, você está dizendo para aquela pessoa, para quem você está enviando aquela mensagem, né, em outras palavras,
Você está digitando, mas não aparece nada para ela. Aí daqui a pouco você desiste de digitar, e aí aparece para ela lá que você não está digitando mais. Interessante essa metáfora, sabe por quê? Porque com Deus é da mesma forma. A gente começa a trabalhar, a gente começa a se envolver, a gente começa a se dar para a obra, a gente começa a ser instrumento de Deus na terra, aí de repente nós fazemos aquilo ali, começamos a extinguir, a apagar aquilo que nós começamos a escrever. Gente, quantas pessoas você conhece que já foi bênção na mão de Deus? Quantas pessoas você conhece que já foi usado por Deus? Quantas pessoas você conhece que já caminhou com Deus? Quantas pessoas você conhece que já foi instrumento de Deus na vida de outras pessoas? E hoje, ela não faz mais nada disso. Sabe o que aconteceu? O peso do pecado endureceu o seu coração a tal forma que ela começou a extinguir o Espírito Santo. Começou a apagar a ação do Espírito Santo na vida dela. E como é que eu apago isso? Quando o Espírito Santo fala com você, você não dá ouvidos. Não é? Quando a palavra de Deus fala com você, você não dá ouvidos. Quando a Bíblia nos ensina que Deus enviou o seu Filho para que ele morresse no meu e no seu lugar, para que você tivesse vida, quando esse princípio básico, ele deixa de existir na sua vida, você, não, você é crente de rotina, você é crente porque, eu não sei se é outra coisa, sou crente porque eu sou crente. Deixa eu falar uma coisa, cuidado com essa acomodação, cuidado com essa posição, porque muitas das vezes nós passamos a extinguir, a impedir que a voz de Deus chegue até eu, chegue até você. E quantas pessoas hoje estão nessa situação? Quantas pessoas hoje estão vivendo isso? Se tornaram totalmente insensíveis à palavra de Deus. Insensíveis ao manifestar de Deus. E você fala, e você ensina, mas a pessoa está insensível. E hoje eu quero dar para você a possibilidade de você repensar a sua vida. Você que está nos assistindo, que talvez ainda não tenha tido um encontro com Jesus, não tenha tido ainda um encontro com Deus, você hoje parar um pouco a sua vida, parar o que está fazendo, rever alguns conceitos interiores, rever algumas definições que você tem na sua mente e ver que talvez você tenha sido até hoje uma pessoa insensível. Que talvez o pecado, as vontades da carne, o desejo de fazer o que sua carne quer, tenha te vencido. E sabe por que você não se torna um vencedor? Sabe por que existem áreas da sua vida que você ainda não conseguiu vencer? Você está dando vazão ao pecado, você está dando vazão àquilo que agrada a você e não à vontade de Deus. Pensa sobre isso. Te convido agora a você ficar de pé. Te convido agora a você que está na sua casa, você repensar, refletir sobre o que nós falamos aqui, sobre o que você ouviu de Deus. Talvez não tenha sido uma palavra que você esperava, né? Mas talvez tenha sido uma palavra que fosse a palavra que você precisaria ou precisava ouvir. Que talvez a insensibilidade dos seus corações, do seu coração, nesses últimos dias, de até se perguntar, cadê Deus? Não é onde está Deus. Deus sempre esteve aí disponível para você. Deus sempre esteve aí disponível para mim, disponível para você. Mas é porque às vezes nós estamos com o coração tão insensível, nós estamos com o coração tão fechado para os princípios de Deus, nós acabamos não vendo que Deus está aí com você. Deus está aí contigo, aonde quer que você esteja, te dando a oportunidade de você rever os seus conceitos, você se tornar um vencedor, vencendo a sua carne, vencendo um pecado que tão de perto tem te rodeado,
vencendo as amizades que te levam para longe de Deus e te fazem viver segundo a sua carne. Te convido agora, você que pode fechar os seus olhos. Repete comigo essa oração, diga assim: Senhor Jesus. Não, mas diga com força: Senhor Jesus, eu me coloco diante de Ti. Eu reconheço que eu tenho feito a minha própria vontade. Eu reconheço que muitas das vezes eu tenho tido um coração insensível diante da Tua presença. Me faz crer, me faz vencer a minha carne. E eu sei que eu só conseguirei se eu me arrepender dos meus pecados e Te aceitar como meu único e eterno Salvador. E eu faço isso hoje. Eu faço isso hoje, reconhecendo o quão pecador eu sou, o quão sensível eu sou. E eu te peço, entra na minha casa, entra na minha família, entra nos meus negócios, entra no meu futuro, me faz enxergar a terra prometida que Tu tens para mim. Em nome de Jesus. Amém.